Primeiro de tudo, se você tem um closer, ou se você é o seu próprio closer, você é seu próprio vendedor, você mesmo faz suas vendas, ou tem alguém que faça para você, você sabe que ficar no cunho da opinião é muito relativo. E isso, de novo, entra na parte de comportamento humano. Por quê? Vou te dar um exemplo prático dos meus vendedores. Eu que fico no controle do meu processo de geração de leads e do meu processo comercial aqui na Rise, tá? Se eu perguntar agora, lá para o meu SDR, como é que tá os leads aí? Dificilmente ele vai falar que tá tudo certo, tudo lindo. Por quê? Porque ele tem o viés da negatividade. Ele sempre vai olhar o que não tá bom. Então não importa se você gerou 95% dos leads dentro do perfil. Se tiver 5% fora, ele vai falar, Gabriel, tá tudo desqualificado esse negócio. Tem que melhorar a qualificação desses leads. Só que qual que é o problema? Se você fica só na opinião de quem pode estar enviesado pelas próprias atividades, o que acontece com o teu processo comercial? Você vai tentar reformular e refazer a roda o tempo inteiro. E aí você nunca consegue deixar de patinar. Então, você nunca pode depender da opinião. Você sempre precisa metrificar. Pense de uma maneira bem prática. O meu SDR vai fazer 100 ligações por dia. Você acha que ele vai lembrar no final do dia das 50 ligações que ele conseguiu fazer, que foram boas e que ele conseguiu eventualmente agendar uma reunião ou desqualificar? Ou ele vai lembrar daquelas 5 que o lead virou para ele e falou, não quero falar contigo não faz sentido, eu tô fora do teu perfil de cliente ideal. Ele vai lembrar sempre da negativa, porque marca mais. O ser humano, ele sempre é mais marcado por uma dor do que por um ganho. Então, se você depende da opinião do vendedor ou do pré-vendedor, você está sempre lascado, porque você nunca vai saber onde você precisa agir. E você vai estar o tempo inteiro reformulando as etapas do processo. Gabriel, então eu não posso mais escutar o vendedor? Não, você deve escutar o vendedor. Esses feedbacks qualitativos são importantes. Só que você precisa transformar isso em matemática. Precisa transformar os feedbacks em quantitativos para que aí sim você entenda em qual etapa do seu processo você vai agir. Depois eu vou te mostrar uma aula aqui, onde eu vou te mostrar as minhas taxas de qualificação, motivos de perda, etc. E a partir disso eu vou te mostrar onde você vai otimizar o teu processo comercial. Mas o que você precisa ter em mente é, transforme a opinião, o que é qualitativo, em quantitativo. A partir do momento que você tem o dado quantitativo, aí você consegue entender se você está dentro do benchmarking de mercado ou se tem alguma coisa fora. Se tem alguma coisa fora, é lá que a gente tem que agir. Só lá. Não vou reformular o processo inteiro o tempo inteiro. Então eu vejo isso muito no dia a dia. Quem controla o processo comercial e não consegue quantificar, fica no qualitativo, acaba que está o tempo inteiro reformulando o processo. E se reformula o processo o tempo inteiro, está sempre patinando, porque você nunca consegue colocar um tijolinho a mais. Você está sempre derrubando a casa e construindo de novo. Ao invés de você ir colocando um tijolinho por dia, você coloca 3 tijolos. Vou reformular. Pum, aí começa de novo. Então, desse jeito, você nunca vai conseguir escalar o seu processo comercial de uma maneira previsível. Beleza? Então, quando a gente está falando de playbook, de processo, que é o que eu vou te ensinar aqui, a gente precisa confiar e executar o processo repetidas vezes. Para quê? Para que os números digam para nós aonde a gente vai agir. Se eu ficar exclusivamente no feedback qualitativo, eu nunca vou conseguir estruturar um processo que dia após dia é melhorado. Tá? Então, um playbook, um processo, ele serve para que a gente estruture e quantifique. Então, se é sempre feito do mesmo jeito, eu consigo trabalhar a estatística disso, concorda? Se eu sempre pego o meu celular e coloco do lado direito da minha mesa, eu sei que a cada, 100 vezes que eu coloco do lado direito, alguma coisa acontece. Agora, se cada vez que eu chego na mesa eu coloco ele num lugar diferente, eu nunca sei o que é aquela coisa que eu espero vai acontecer, quando que ela vai acontecer, porque eu não consigo transformar isso em métrica. Tá? Então você precisa garantir que o teu processo comercial seja feito de forma padronizada dia após dia. Quanto mais padronizado, maior a amostra, maior a amostragem, maior o número quantificado que você tem dentro do teu processo. Quanto maior a quantificação, melhor a tua estatística. Menos variável vai ser a tua estatística, mais confiáveis são os teus dados. E a partir disso, quanto mais confiáveis eles são, mais fácil é de você tomar a decisão de que ponteiro você precisa mexer no comercial para otimizar para o mês que vem. Tá? Então sempre garanta que o teu processo comercial ele vai ser seguido
todas as vezes. Ah, Gabriel, mas então eu vou engessar meu processo e nunca mais vou mexer? Não, pelo contrário. Você precisa executar ele todas as vezes para garantir que, pelo menos, a gente consiga otimizar alguma coisa. Ou seja, você vai executar nem que seja para que você veja que você está errado em alguma etapa. Só que você só vai conseguir descobrir se você está errado em alguma etapa se você tiver os números disso. Caso contrário, você vai ficar na opinião. E aí a opinião, nunca a gente vai conseguir construir a próxima etapa do processo, tá? Então, playbook, processo, é feito para seguir todas as vezes. A partir do momento que, a partir de dados de forma quantitativa, eu entendo um gargalo, eu mudo aquela etapa específica do processo. Aí sim, é hora de mudar o processo. Quando eu tenho os dados me apoiando, aí eu mudo o processo. E aí, cada vez que eu mudo o processo, eu estou um passo à frente. E cada vez que eu estou um passo à frente, vai surgir outro gargalo. E aí a gente está sempre melhorando. Seja para escala, contratou vários vendedores diferentes. Vão aparecer gargalos diferentes, de forma individual ou em grupo. E aí, cada vez que você consegue quantificar, você consegue melhorar teu processo e colocar um tijolo por dia dentro do teu processo, dentro da tua operação.